Opa pessoal, tudo bom? Estamos aqui outra vez, né, para dar continuidade. Hoje vamos ver outro distúrbio da linguagem, tá certo? Espero que todos já tenham dado uma olhado a aula anterior, para a gente continuar aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre os transtornos do desenvolvimento da linguagem, TLD, que até um tempinho atrás, né, ele era chamado de distúrbio específico da linguagem. Mas houve recentemente essa mudança da nomenclatura, tá certo? Então, o transtorno do desenvolvimento da linguagem é uma dificuldade persistente para adquirir e desenvolver a fala e a linguagem. Aparentemente, a criança possui todas as condições para falar, ou seja, são inteligentes, ouvem bem, não apresentam nenhum problema emocional, não apresentam problemas neurológicos identificados, não apresentam síndrome genética, mas elas não conseguem ou não apresenta muita dificuldade nesse processo. Não consegue desenvolver a fala e a linguagem como esperado. Então, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, a criança aparentemente não tem nada, tá, que faça com que ocorra essa alteração, mas ela vai ter dificuldade em adquirir e desenvolver a fala. Então, o transtorno do desenvolvimento da linguagem é uma alteração persistente, né, da fala e da linguagem, e que pode acompanhar o indivíduo durante toda a vida, pode chegar até a fase adulta, gerando dificuldades escolares, sociais, comportamentais e de adaptação. Os pais começam a perceber problemas no desenvolvimento linguístico da criança por volta dos 2, 3 anos de idade. Algumas crianças não falam, demoram para iniciar a produção das primeiras palavras ou são lentas para aprender novas palavras. Então, elas têm um vocabulário, né, menor, restrito. Ou ainda não conseguem combinar palavras para formar frases. A gravidade das alterações, portanto, variam. Existe atraso mais leve, moderado e mais severo. Por isso que podem persistir até a vida adulta. Na área da fala e da linguagem, identificar e diferenciar essas alterações é o primeiro passo para o diagnóstico correto e para o planejamento adequado das condutas terapêuticas. É necessário planejar e elaborar um programa de intervenção para cada caso e para cada família. Então, as causas, né, desse transtorno. Então, pesquisas atuais indicam que essas crianças podem ter um funcionamento anormal de uma área cerebral responsável pelo processamento da linguagem. Ou seja, o cérebro dessas crianças parece não ser apto para aprender e para processar a linguagem. Mostra ainda que a influência genética parece se relacionar com a organização das áreas cerebrais responsáveis pela linguagem. Este funcionamento anormal não é detectado em nenhum exame. Todos os exames que faz, tomografia, eletro, dá tudo normal. Agora, acredita que seja uma lesão mínima, que no exame não dá para detectar. O diagnóstico. Então, esse diagnóstico inicial é feito por exclusão, ou seja, primeiramente tem que ser investigado se existe algum problema auditivo ou problema cognitivo, se a dificuldade é específica da área e da linguagem, ou se os outros aspectos do desenvolvimento da criança também estão alterados. Se existe algum problema emocional grave, se em casa está faltando estímulo para o desenvolvimento da fala e da linguagem, então tem que verificar tudo isso para ver se esse é um dos componentes, né? Se essa criança está sendo bem estimulada, a audição dela, como é que está, para começar a descartar as possíveis causas, ok? Os critérios diagnósticos referindo-se às crianças com distúrbio de linguagem não associadas a nenhuma condição biomédica como transtorno do espectro autismo, dificuldade de linguagem adquirida após uma lesão cerebral, epilepsia infantil, condições neurodegenerativas,
condições genéticas, como a síndrome de Down, paralisia cerebral, dificuldades de linguagem oral associada à perda auditiva. Se ele tiver alguns desses problemas, né? Se ele for síndrome de Down, então o diagnóstico dele já é outro, certo? Não é esse diagnóstico. O diagnóstico do transtorno de desenvolvimento da linguagem é um diagnóstico da criança, aparentemente não tem nada. Neurologicamente, auditivamente, recebe estímulo, tá? É uma criança que tem tudo para desenvolver a linguagem. Então, alguns sinais, né? Que é indicadores do transtorno de desenvolvimento da linguagem. O aparecimento da fala é lento ou atrasado. A compreensão pode ser normal ou pode estar alterada, mas na maioria dos casos a compreensão é normal. Dificuldade em combinar palavras para formar frases. Presença de alteração fonológica. A criança vai trocar, né, os fonemas. Presença de alterações morfossintáticas, não consegue estruturar adequadamente uma frase, tem dificuldade em usar o verbo, preposição, flexionamento verbal nominal, geralmente é ausente ou inadequado, dificuldade na organização sequencial das palavras nas frases, então às vezes inverte a ordem das palavras e das frases. Fala inteligível, os familiares não conseguem entender o que a criança quer falar, né? E o vocabulário restritivo, dificuldade para aprender novas palavras. Crianças que não conseguem relatar fatos, recontar história, acontecer alguma coisa na escola, com um amiguinho que caiu, chegar em casa ele tenta, mas ele não consegue, todo mundo fica sem entender o que foi que houve. Dificuldade para compreender piadas, duplo sentido. Apresenta sérias dificuldades para a aprendizagem da leitura e escrita, né? Já fazendo ligação aí com outros transtornos de aprendizagem. O transtorno do desenvolvimento da linguagem pode gerar consequências para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Pode gerar, porque isso vai depender do grau, tá certo, minha gente? Essas crianças geralmente não conseguem se alfabetizar na idade prevista e possuem sérias dificuldades para acompanhar as atividades de sala de aula. Não conseguem compreender a relação entre o som e a escrita. Então, ele não vai conseguir fazer a conexão do barulho do som, né, do relacionar o P com a grafia, tá certo? Do P. Então, esses distúrbios também podem desencadear problemas socioemocionais. Geralmente, as crianças se acabam se isolando dos amigos, apresentam prejuízo no processo de socialização, dificuldade emocional, com baixa autoestima, comportamento retraído e imaturo, agressividade, dificuldades de atenção e concentração. Existem até pesquisas relatando que essas crianças, elas geralmente são depressivas, né? Justamente por quê? Porque são crianças inteligentes. Então, o problema dela é de se expressar, mas a maioria delas são inteligentes, entende tudo, então ela entende toda aquela situação. Ela está querendo falar alguma coisa, mas não consegue deixar inverte, quando vai falar, inverte a sequência da frase. Então, às vezes os amiguinhos começam a mangar ou ela tirar mesmo ela das brincadeiras, então ela começa a socializar. E aí elas começam a se fechar e vem esse estado, né? De que algumas apresentam também uma depressão, justamente por isso, pelo nível de conscientização que ela já tem, dependendo também da idade, né? Então ela já começa a perceber que ela tem algum problema, que não é igual às outras crianças. E aí começa a se fazer o isolamento.